Olá, Andressa Ferrarese, muito agradecido por estar aqui conosco para que a gente converse sobre um tema muito interessante que é psicanálise. A Andressa Ferrarese é atriz, é psicanalista, tem uma trajetória de 4 anos com a psicanálise e está aqui para conversar com a gente, para trocar sobre esse assunto. Bora trocar? Oi, Thiago, tudo bem? Prazer estar aqui nesse seu projeto lindo, novo. Uma pérola que está solta no universo e você nunca põe a mão. Existem muitas elucubrações do que é psicanálise, as pessoas falam muitas coisas. Se alguém te pergunta, assim, alguém que nunca nem ouviu falar, quisesse saber o que é psicanálise, o que você responderia? Eu vou falar que a psicanálise é um meio de investigação da psique humana. Então, é um método pelo qual você vai passar a se auto-perceber. É um método para você descobrir aquilo que está nas suas profundezas, que está bem escondidinho, que faz você agir de certa maneira, com alguns padrões de repetição, mas que você desconhece. Então, é o seu desconhecido, é entrar em contato com o seu desconhecido. E de que maneira que funciona? Assim, muita gente relaciona a psicanálise com, por exemplo, um tratamento de psicologia. O que teria de diferente entre psicanálise e psicologia, por exemplo? Ela tem vários caminhos e um dos caminhos da psicologia é a análise das pessoas. Então, tem alguns psicólogos que eles têm formação em psicanálise, ou também com outras linhas da psicologia, como a comportamental, outras linhas que a gente ouve falar. A psicanálise, ela é um método de investigação, né? Ela é mais direcionada com a área de humanas. Ela deixa um pouco de lado essa coisa da medicina, de dividir o corpo em partes, de que você tem uma doença, de que você tem alguma coisa que precisa ser tratada com medicamentos, e você investiga, vai mais fundo na pessoa, tentar entender a história dela, tentar entender a relação que ela estabeleceu desde a gestação, às vezes até desde a fecundação, e que deixaram esta pessoa desta maneira como ela é. Entender as estruturas do psiquismo humano. Quando você fala psique, o que significa exatamente? O Freud ele foi investigar muitos mitos quando ele criou a teoria dele. Ele investigou o mito de psique. A grande descoberta do Freud é o inconsciente, né? Que é justamente aquele lado da gente que a gente não conhece. Eu gosto muito de falar com os meus pacientes sobre essa autopercepção, que é como se você estivesse num mar, né? Então você entrou no mar, você está lá na praia, você está sabendo as ondas, como elas estão, se elas estiverem mais fortes, você afasta, né? Então isso daí é a parte do consciente. Quando você adentra no mar e você vai se aprofundando nas águas, a incidência de luz vai diminuindo, então você não consegue tanto perceber o que tem lá, então você vai mais fundo, você precisa de equipamentos de segurança, são seus mecanismos de defesa, então um snorkel, um cilindro, você tem suas nadadeiras, tem a sua roupa de neoprene para te proteger do frio, né? Então isso são os seus mecanismos de defesa, tudo aquilo que você utiliza para que você não entre em contato com a sua dor, com a sua angústia, que está lá recalcada dentro de você. Então, você vai se aprofundando neste mar através da elaboração e você vai podendo se desvencilhar um pouco desses mecanismos de defesa. As coisas vão ficando com mais luz, você vai dando mais luz a essas suas questões profundas e elas vão saindo desse lugar de sofrimento psíquico e esse sofrimento ele vai existir sempre, tá? O que é nosso ele vai existir sempre, mas através da elaboração da análise você vai conseguindo tornar esse sofrimento um pouco mais banal. Ele está lá, você sabe, você reage ainda daquela maneira, mas você consegue ter escolha sobre aquilo. Então, o inconsciente, ele é algo que você ainda não tem a possibilidade de escolher. Então, você age numa repetição de tudo aquilo que você aprendeu, de tudo aquilo que foi introjetado em você, através das instituições, da família, da escola, da igreja que eu falo das crenças, né? Não é a igreja em si católica, mas todas as crenças que estão aí.
você vai entendendo quem é você neste meio todo. Porque a gente está falando, quando eu falo de todas as instituições, eu estou falando do superego também, que é uma grande descoberta do Freud, que ele fala sobre o id, o ego e o superego. O id seria aquela sua parte mais primitiva, aquela parte dos seus desejos, de algo que é incontrolável, onde está relacionado à fome, onde está o bebê, que o bebê ele é o id puro. Tem fome, ele chora, ele faz cocô, ele não controla, ele faz xixi, ele não controla, ele quer todos os olhares voltados para ele. Então, esse é o id. E aí, quando você começa a introjetar todas essas regras sociais, que são essas instituições todas que eu mencionei, que provocam esses mecanismos de defesa, esse daí é o superego. Você está introjetando tudo isso que não é seu, mas que depois de um tempo, depois de uma certa idade, você começa a reconhecer como seu. E aí o ego, que é essa coisa que todo mundo fala, nossa, você tem que ter menos ego, você tem que, né, ser menos egóico. Não, coitadinho, o ego é só uma coisa que está lá no meio para administrar o seu desejo com suas regras introjetadas. Quando as regras são muito fortes, muito violentas, né, muito agressivas, autoritárias, o ego fica esmagadinho embaixo delas. O id não tem vez, então são aquelas pessoas que seguem muito as ordens, que não sabem viver um pouquinho do seu prazer. E ao contrário também acontece, pessoas que vivem totalmente no prazer imediato, que está com o id extremamente lá em cima, e também massacrando este ego. Então o ideal seja que este ego ele faça uma mediação entre essas regras sociais e esses desejos pulsantes, que é o pulso da vida, né? Então, esse também está aí dentro da teoria do Freud. Juntando com tudo isso, e aí é uma parte que eu me interesso demais dentro da psicanálise, que é a libido. Que a libido é a nossa energia vital, que todo mundo entende como é sexualidade? Sim, a nossa energia vital ela está diretamente relacionada com a nossa sexualidade. Só que, diferente do que as pessoas compreendem cotidianamente, o sexo ele não é só o ato, o coito, a penetração, enfim, ele também é isso. Mas sexualidade é tudo aquilo que nos coloca em relação com o outro. Então, podemos dizer que eu e você, Tis, estamos fazendo uma relação sexual agora, porque a gente está trocando conhecimento, as nossas libidos estão aqui ativas, né, pulsando nisso que a gente está conversando, para tentar entender o outro, tentar conversar com o outro, penetrar na linguagem do outro. Por isso que a penetração ela é muito importante na sexualidade, porque você penetra no outro numa conversa. E no setting de análise isso também acontece, né, entre o analisando e o analista. O quanto eu estou disposta ali como analista, ouvindo as questões daquela pessoa e pontuando, simplesmente pontuando. Eu não vou falar para ela o que ela tem que fazer. Quem decide o que ela vai fazer com a vida dela é ela mesma. Eu, como analista, só estou no papel de dar luz para algumas coisas que ela não enxerga, que ela não consegue compreender na fala dela. Então, eu sou aquela iluminação do fundo do mar, sabe quando você entra com aquela lanterna de longo alcance no fundo do mar? Então, eu acho que o papel do analista é isso, é iluminar algumas coisas perigosas que tem ali naquele submundo, né? Aquela coisa submersa, fala, olha, você não está olhando direito para isso daqui, olha este ser vivo que está aqui, olha que maravilhoso que ele é. Ele vive aqui no escuro, mas ele não tem tanta cor, não tem tantos ornamentos, mas ele está aqui e ele tem uma função. Então, eu acho que o papel do analista está aí. Então, é jogar tudo isso para o setting sem ficar conceituando muito, né? De vez em quando você fala um pouquinho, ó, tem uma parte sua que é puro desejo, né? Tem uma parte sua que é regra social. Será que as suas regras não estão rígidas demais, né? Será que esse padrão não está rígido demais, impedindo você de fazer tal coisa, impedindo você de gozar um pouco com a vida, né? E a sexualidade, ela entra com tudo isso. Como que eu gozo com as coisas? Como que eu gozo nas minhas relações, mesmo que não sejam relações sexuais? Como é que eu gozo com a vida e transformo as minhas angústias em coisas que eu possa perceber, que eu possa entender, que possa ficar mais palpável para mim. Eu achei muito legal essa
essa metáfora do mar para falar do inconsciente. Então, assim, eu posso entender que a psicanálise ela trata de acessar o inconsciente da pessoa que está sendo analisada e dessa maneira a pessoa trazer à luz, né, trazer à tona muitos elementos com os quais ela convive todos os dias, mas que ela não sabe exatamente de onde vem. Então, o analista ele faz um processo que a pessoa possa falar sobre elementos que estão com ela e, com isso, a própria pessoa possa fazer a sua cura, no sentido de conhecer aquilo que já está com ela, mas que ela não lida diretamente. Você me fez lembrar de uma frase do Freud que é muito utilizada, você sempre coloca Freud aí, até no Pensador é uma das primeiras que aparece. Mas eu acho ela incrível e eu acho que ela define muito do que é um processo analítico. É isso, é você olhar com carinho para você, você desenvolver o amor próprio e, através dele, você se curar de tudo aquilo que te atrapalha de viver momentos felizes na vida, de olhar para as coisas com mais concretude, de não infantilizar tanto em certos conceitos, porque a gente vai regredir sempre, né? A gente regride o tempo todo. O importante é saber voltar dessa regressão. Como é que eu saio deste lugar que me causa tanta dor, tanta angústia, tanto medo? São sentimentos muito avassaladores. Para a criança, tudo é muito grande, né? E eu gosto muito dessa área da psicanálise, porque eu também tenho uma formação como doula, fiz alguns anos de obstetrícia. Então, essa relação mãe e bebê, que é a primeira relação de amor que o bebê tem na vida, que é esse cuidado materno, ele vai determinar a sua maneira de amar lá na frente. Então, se você teve uma relação de muita proteção, se você teve uma relação de pouca proteção, se você teve uma relação insegura, uma relação agressiva, às vezes só o ato de limpar o bumbum do bebê de uma maneira não agressiva, mas com, vamos supor, você limpa o bumbum de um bebê, que é uma pele muito lisinha, muito delicada, com papel higiênico, né, vai ter uma percepção, um certo incômodo que esse bebê vai entender neste relacionamento de agressão e que ele vai levar para o resto da vida, que vai levar para a vida adulta, de que o tato, o contato, talvez não seja uma coisa agradável, seja uma coisa que invade, que agride, que dói. Então, muitas pessoas que têm uma dificuldade de abraçar é porque lá atrás elas não foram abraçadas. Ou porque esse abraço ele era muito violento, ou porque ele vinha através de beliscão, cócega, algo que incomodava. Então, qual a sua percepção corporal diante da sua relação primeira, a sua primeira relação de amor, e quais as sensações que vieram através dela? Então, isso você vai levar para o resto da vida. Então, por isso que eu falo que a gente regride. Então, eu tenho uma situação que para outros parece banal, sei lá, eu tive um surto de raiva porque a cadeira não estava no lugar que eu queria que ela estivesse. O que isso está falando de você? Né? Esse é o papel do analista. O que isso está falando de você? Qual a representação desta cadeira para você? Qual a representação de algo ser mexido para você e que sai da sua organização, que sai da sua ordem, te incomoda tanto a ponto de provocar um sentimento de raiva? Né, que é um sentimento inato nosso, que vem com a gente quando a gente nasce, que imagina, né, você está lá dentro de um útero quentinho, gostosinho, para algumas pessoas talvez não seja, né, pode ser também, o útero também pode ser um lugar hostil, né, mas na grande maioria das vezes eu acredito que seja um lugar gostoso e acolhedor. Está quentinho, está protegido, você está alimentado e de repente você é tirado daquele lugar. Muitas vezes por uma cirurgia cesariana, que é extremamente agressiva, que o bebê muitas vezes não está pronto para nascer, você é arrancado daquilo. Qual a sua primeira impressão de mundo? É frio, é gelado, tem uma luz extremamente forte na sua cara, ele é invasivo, porque as pessoas vão te arrancar de lá, vão cutucar sua cara, vão enfiar coisas no seu nariz para tirar as melequinhas, para você fazer, para expectorar toda a água que está no pulmão, quando a natureza ela é extremamente organizada para isso. Você pode deixar as coisas fluírem de uma maneira natural, claro que observando, vendo se está tudo bem, monitorando, mas não precisa ser violento. A nossa sociedade ela cresceu a partir da violência. E isso está registrado na nossa pele.
está registrado no nosso cotidiano, isso está registrado nas nossas relações primárias, porque é impossível uma mãe que não foi tratada com carinho conseguir tratar o seu bebê com carinho, porque ela não aprendeu. Então exige um processo de muito autoconhecimento, muita autopercepção para você fazer diferente do que foi feito com você. Então, isso é o que me atrai na psicanálise. Eu acho que quando a gente estava conversando aqui nos bastidores um pouquinho, eu falei para você, eu não sou teórica na psicanálise, não sou mesmo. Eu vou me perder muito em conceitos, se você me perguntar. Porque a psicanálise, ela aconteceu na minha vida através da minha pele. Ela aconteceu na minha vida através das minhas sensações, através dos meus sentimentos. E isso me deu vontade de pesquisar, de estudar, de me formar e começar a passar isso para os outros e falar, olha, tem outro caminho. Não precisa ser pela dor, tá? Não precisamos colocar Jesus na cruz o tempo todo. A gente pode tirar. Ele foi colocado, mas a gente pode tirar, sabe? Eu acho que a gente pode pegar esse Jesus no colo e tratar com carinho agora. Pode curar as feridas, pode fechar. Então, eu acho que o amor, para mim, é a palavra primeira de tudo, de todo o nosso processo. Se esse amor faltou, se esse amor foi escasso, isso vai refletir na sua vida adulta. Quando você fala relações primárias, está falando de pai e mãe, de mãe e pai. Por que mãe e pai são pontos tão referenciais na psicanálise? Quando a gente fala de mãe e pai, a gente fala de cuidado materno. E esse cuidado materno ele pode ser executado por qualquer pessoa. O que é o cuidado materno? É alimentar, dar calor, dar carinho, dar segurança. Se faltou a mãe biológica ali, pode ser dado por qualquer pessoa, inclusive por homens, pelo pai, pelo avô, pela avó, pela mãe biológica, pela mãe adotiva, por uma tia, por um tio, por um irmão mais velho, uma irmã mais velha, pode ser por qualquer pessoa. Então a gente está falando de cuidado materno. Por que isso é tão importante na sua vida, na nossa vida? Porque é a nossa primeira experiência de vida. Nós somos um serzinho primitivo que tem sensações, que não sabe identificá-las porque não tem vocabulário, não tem linguagem para aquilo, e a psicanálise ela entra também na pesquisa, no estudo desta linguagem. Qual a linguagem eu estabeleço nas minhas relações? Quando eu falo determinada palavra, estou querendo falar do quê? Então isso acontece muito no setting. Então o bebê ele aprende a falar quando aquele cuidado materno já não está mais suficiente para ele. Ele precisa de outra coisa, ele precisa de uma comunicação para falar, olha, eu preciso de mais, eu preciso de menos. Então ele passa a falar, ele se esforça, tanto que tem crianças que demoram muito para falar e que, para mim, tem um lugar desta mãe excessiva, né? Esse cuidado excessivo, essas mães super protetoras, que o bebê nem chora, já está enfiando comida na boca, já está enfiando a teta na boca do bebê, que o bebê nem precisa trocar de fralda ainda, já está trocando, porque o médico falou que no horário tal tem que amamentar, tem que trocar. Então, ela não consegue entrar em contato íntimo, ter um vínculo que ela perceba as necessidades desse bebê, e ela vai entuchando coisas. Então, é aí que entra o mimo, é aí que entra o excesso de cuidado, que também vai ser violento para essa criança, né? São os adultos que têm dificuldade de resolver por eles mesmos, são os adultos que precisam ser alimentados o tempo todo, e alimentados de várias coisas, não é só comida, né? A gente se alimenta o tempo todo, a gente se nutre o tempo todo de várias coisas. Só que esse adulto, ele sempre vai esperar que venha do outro, ele não consegue se implicar nele mesmo. Ele não consegue ter responsabilidade sobre a vida dele, porque algo foi tão intenso lá atrás que ele acha que é só o outro que pode fazer por ele. Então, é sempre fazer essa ligação, né, da história desta pessoa com o que ela é agora e com as ferramentas que ela tem agora, como que ela se relaciona. E aí que a gente pode falar das neuroses atuais, que Freud vai falar que as neuroses elas não vêm só a partir da sua relação sexual infantil, né? Ela vem também com a maneira como você se relaciona agora. Então, lá atrás, eu desenvolvi meu aparelho psíquico, que foi através das coisas que eu recebi, do cuidado que eu recebi, esse cuidado materno, essa importância de ter um adulto olhando por mim, né? Que vem da sua pergunta, por que a mãe e o pai são tão importantes? Por causa disso, porque eu sou um ser primitivo, e eu preciso me desenvolver emocionalmente, psiquicamente, fisicamente. E para eu fazer isso, eu preciso de um cuidado.
porque a nossa espécie, ela demora muito tempo para conseguir ser independente, né? Digamos aí que até uns 4 anos, a criança é totalmente dependente. Né? Depois dos 4 anos, ela vai conseguir fazer algumas pequenas escolhas, mas diferente dos animais, que com 3 semanas de vida já estão andando, já estão procurando comida, já estão conseguindo farejar as coisas, já começam a identificar perigos. A nossa espécie não. A nossa espécie ela tem um período longo, por isso que a gente precisa desse cuidado. E esse cuidado ele precisa ser atencioso, ele precisa ser, como diz o Winnicott, suficientemente bom. Ele não pode ser excessivo e ele não pode ser escasso, porque isso vai também causar coisas nesse psiquismo, nessa organização emocional dessa pessoa e também no físico. Porque se a gente entender que tudo anda junto, por isso que às vezes a gente fala no setting, que a pessoa chega e fala assim, eu trouxe aqui um exame para você ver, porque eu fui diagnosticada com tal coisa, com tal distúrbio, com tal doença. Eu falo, pera, eu não leio exames, apesar de ter uma pouca experiência, né, nisso, porque eu estudei obstetrícia, então consigo identificar algumas coisas, mas eu falo, eu não vou olhar. Primeiro, porque eu não sou médica. Segundo, eu quero entender por qual motivo, o que aconteceu na sua história que fez você desenvolver esse sintoma. Né? Nós estamos falando de sintomas, sejam eles psíquicos, sejam eles físicos, sejam eles emocionais. O que aconteceu lá atrás que você precisou disso para sobreviver? Então, eu não vou olhar exame. Às vezes uns até insistem, eu falo, tá bom, aqui que eu olho. Nossa, legal, devolvo. Né? Para isso você tem um médico. Pague o médico, vai lá, se trata se você quiser. Agora aqui a gente vai investigar o que levou você a ter este sintoma, né? Esta fobia, esta obsessão por tal coisa, esse padrão de repetição. Tem uma coisa que se fala que para Freud tudo é sexo, né? E aí você falou que a questão da sexualidade, ela não está ligada diretamente à relação sexual, à genitália, enfim. O que está mal compreendido nesta frase? Eu acho que a nossa civilização ocidental tem uma percepção do corpo que vem, acho que muito através dessa escola da medicina, de você separar tudo, falar assim, isso é braço, isso é perna, isso, e você não olha tudo como um organismo vivo, que sente, que respira, né? E que se tem uma parte deficiente, o que está acontecendo, onde está bloqueada a energia que não está chegando lá. E eu falo disso porque a minha primeira experiência com a psicanálise foi através do método reichiano, William Reich. E ele falou para o Freud assim, olha, tem sim o inconsciente, eu acredito que o inconsciente está no corpo. Então eu vou mexer neste corpo para ver como ele reage. E aí o que ele vai chamar de energia orgônica é a mesma coisa que libido, é a mesma coisa que Chi, é a mesma coisa que Kundalini. Então, no mundo inteiro se percebe que tem uma energia que ela pulsa e que se ela está estagnada, ela vai ter que sair por algum lugar. E ela vai poder virar alguma coisa. Ela pode virar um sintoma, ela pode virar um AVC, ela pode virar um infarto, ela pode virar uma doença sistêmica, pode virar uma doença autoimune, ela pode virar uma estrutura psíquica. Temos uma energia vital chamada libido, por Freud, e que ela está circulando no seu corpo, e que ela precisa ter livre acesso para circular neste corpo. Só que diante de toda a repressão que a gente sofre para se viver em sociedade, e que ela é necessária, né, para se viver em sociedade, porque senão viveríamos em id o tempo todo lá na rua, transaríamos, comeríamos o tempo todo. Então, quando a espécie humana ela começa a se identificar com algumas coisas, a pensar, a construir, ela precisa de algumas coisas de repressão. Mas como isso é muito intenso e muito autoritário, a gente transforma em sintomas. A gente represou a nossa energia vital, a gente represou o nosso pulso de vida, que nada mais é do que a nossa sexualidade. São os nossos prazeres, que é o nosso tesão, que ele também está na genitália, que ele também está no coito, ele também está na troca com o outro, mas é o que nos mantém vivos, né? Por isso que às vezes você olha para a pessoa e fala, nossa, aquela pessoa está apagada, né? Ela está cinza. É porque essa energia ela está represada em algum lugar e ela foi represada de uma maneira muito violenta, muito autoritária. Então, às vezes é porque a pessoa tinha medo de apanhar, porque a pessoa vivia no castigo,
porque a pessoa tinha medo e sofria ameaças, do tipo, se você fizer isso, tal pessoa vai morrer, né? Você vai ficar sozinho, você vai passar fome, ou você passou fome, ou você viveu repressões horrorosas da organização social, como o racismo, como o machismo, que são coisas que existem para destruir o outro, que é para você se sentir bem e destruir o outro, para você não ter que lidar com algo que é diferente de você e que você precisa olhar com carinho. Não, você fala assim, não, só o que eu existo, só o que eu sinto é que vale. Só como eu me vejo é que vale. Eu não consigo agregar o outro. Então está tudo represado também. Uma pessoa autoritária, ela tem a libido extremamente represada também. Pensa no que aconteceu lá em Mariana, que horrível. Né? O que foi aquilo? Então, muitas vezes é o que acontece dentro do nosso corpo. É uma autoridade, é algo que vem de fora, que é muito violento e que ele é feito por algumas instâncias da sociedade, que no caso de Mariana, pelo lucro. E às vezes a gente é represado também pelo lucro. Você tem que trabalhar, vender a sua força de trabalho, sem poder olhar para você, sem poder olhar para os seus filhos, sem poder olhar para a sua vida cotidiana. Então, isso que aconteceu com Mariana, a gente pode entender que acontece, às vezes, muitas vezes, no corpo das pessoas. Então, tá lá, guardando algo que não deveria ser guardado lá, que foi explorado, que foi violentamente explorado, sem se pensar na natureza daquele corpo. De repente, a barreira não aguenta. Pló, explode. Essa libido precisa sair por algum lugar. Essa energia pulsante sexual, ela precisa ser direcionada. Aí ela vai arrebentar uma artéria, ela vai dar um aneurisma, ela vai se transformar em diabetes, ela vai se transformar numa doença autoimune. E aí, o que você faz depois que virou um sintoma? Né? Doenças quase incuráveis. Então, é olhar com carinho para tudo isso, para toda esta relação que a gente vem desenvolvendo, para toda esta opressão que a gente vem desenvolvendo, socialmente falando, e que ela está agredindo corpos. Ela está fazendo com que jovens se suicidem. Ela está fazendo com que sistemas econômicos e políticos sejam extremamente autoritários. Está destruindo povos há muitos anos. Você viu a semana passada aí que foi tirado de uma nova lei direitos aos indígenas e quilombolas. Você fala, para quê? Por que que alguém faz isso? Por que que alguém tira o direito mínimo de alguém? Né? O que que faltou para essa pessoa? Alguém que esteja interessado em começar a conhecer mais da psicanálise, você indicaria alguma leitura introdutória, algum material, algum filme? O Freud básico, eu acho que é bem interessante. As próprias leituras do Freud, tem os casos que ele traz, casos de histeria, são leituras bem gostosas assim, de se fazer. É claro que a parte técnica ela vai exigir um pouco mais, né, de conhecimento, mas não é uma leitura difícil. Freud não é uma leitura difícil. Tem alguns autores, sim, algumas teorias mais complexas, por exemplo, Lacan. Você precisa entender bem a teoria do Freud para você conseguir entender do que o Lacan está falando, porque ele parte de algo que já estava elaborado, para ele desenvolver o pensamento que é fantástico. Tem questões, por exemplo, Melanie Klein, ela tem uma linguagem difícil de leitura, mas ela tem, quando você começa a ler os livros da Melanie, você fala, poxa, isso aqui aconteceu comigo, né? Eu me vejo nesse lugar, porque ela analisava crianças pequenas, ela analisou o filho dela, ela não era acadêmica, então ela tem uma coisa mais acessível. O Winnicott também, bem acessível. E todas as pessoas que escrevem sobre Freud, que escrevem sobre Melanie Klein, elas tentam facilitar a linguagem, escrevem sobre Lacan. Tem professores incríveis que têm vídeos no YouTube que você consegue entender muita coisa. Por exemplo, Maria Homem, o próprio professor da USP, o Christian Dunker, Conrado Caligares. Você assistindo esses vídeos, você tem que ir no básico, né? Porque quando eles também têm vídeos que você precisa de muita teoria para entender. E aí é mais difícil. Mas eu acho que começar pelos casos clínicos do Freud é bem gostoso. Para quem você indica a psicanálise? Você acha que todo mundo deveria ter experiência da análise? Ou você acha que tem algumas questões que seriam sintomas importantes para a pessoa buscar esse tipo de suporte? Eu acho que, como outras coisas que existem no mundo, a psicanálise está para todo mundo. Mas nem todo mundo está ainda preparado para a psicanálise.
Eu acho que deveria ser algo que a gente faz desde criança, porque aí, como diz a Melanie, você evitaria algumas neuroses futuras, um desenvolvimento psíquico angustiante ou que te atrapalharia, porque você conseguiu elaborar algo que faltou lá atrás. Mas como a gente não tem essa possibilidade, a psicanálise, ela, acho que no Brasil ela começa a ser acessível agora, com clínicas sociais, algumas pessoas que estão se formando na universidade ou mesmo em cursos livres, porque a psicanálise você não precisa de um curso universitário, né? Você faz um curso livre, diferente da psicologia que você precisa de um curso universitário. A psicanálise, você pode ser um engenheiro, você pode ser um arquiteto, você pode ser um pedagogo, você pode ter qualquer profissão. Você faz uma entrevista, se você for aprovado na escola, são várias escolas, várias linhas e troncos diferentes, várias teorias que acompanham várias teorias diferentes. Você faz um teste, se você for aprovado, você faz o curso, que dura geralmente 3 anos e meio, 4 anos. Já começa dentro do curso fazer esta clínica. E o interessante é que muitos cursos fazem a clínica social com as pessoas que estão se formando. E claro, a psicanálise ela existe sempre através do tripé psicanalítico. É algo importantíssimo para qualquer analista. Se o seu analista não faz supervisão, não faz análise, tem algo equivocado aí com ele. Tá? Então, o tripé analítico ele é algo importantíssimo. O que é o tripé? É o analista que faz análise, que analisa pessoas e que faz supervisão desse processo clínico. A supervisão nada mais é do que um analista do analista, né? De como que você atende no setting, quais são as suas técnicas, qual é o seu manejo. Então, você precisa sempre desse tripé. E é um investimento. O tempo todo, a gente investe na gente. Porque você vai se deparar com coisas que vão doer. Ele é um processo, eu costumo falar, é libertário. Tem um paciente até que tira sarro de mim, sabe assim, foi libertário, mas doeu? Dói. A gente sabe que dói. Você descobrir coisas do seu passado, você descobrir que você não foi tão amado como você esperava, você descobrir que foi extremamente amado e por isso você não consegue fazer algumas coisas, ou porque faltou ali atrás, ou porque eu tenho desejo muito intenso de algo que eu não consigo concretizar, ou porque o meu desejo ele está relacionado com algo tenebroso para mim, porque o desejo, ele é diferente do que você quer. O desejo é algo que está escondido em você, que é a coisa mais difícil de acessar no setting, como analisando, é o seu desejo. Porque a pessoa ela vai falar do que ela quer, as vontades que ela tem, ela quer viajar, tudo que está no âmbito do consciente. Agora, acessar o seu desejo inconsciente, e o desejo é o que te coloca no lugar de falta. Eu só desejo aquilo que eu não tenho. Eu desejo aquilo que me falta, aquilo que eu tenho escassez. Quando eu consigo, eu já não desejo mais. Então, eu parto para outro. Qual é o seu principal desejo? Como é que a gente acessa isso?